Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Começamos às 20 horas do horário de Brasília ou de São Paulo, onde você estiver, né? Aqui são 20 horas em ponto. Bom, eu sou o professor Marcos Martini, né? Para quem não me conhece aí, aos que estão chegando. Estamos nos adaptando a essas mobilidades e novidades da nossa geração de agora, né? Com certeza, se alguém falasse alguns anos atrás que a gente estaria passando por isso, ninguém iria acreditar, né? Mas é uma adaptação, né? Então, algumas pessoas com que eu converso, elas falam que acham que o mundo não vai ser o mesmo depois desse episódio do vírus, né? Eu já falo que eu tenho certeza que não vai ser, porque a gente está vivendo muitas situações, né? Então, quem tiver um pouquinho de consciência, com o passar disso, né, que se Deus quiser estaremos logo livres, né, dessa quarentena, desse isolamento social, mas eu acredito que ninguém mais vai, a pessoa, como eu falei, né, a pessoa que tem um pouco de consciência nunca mais vai reclamar de um trânsito, né, não vai reclamar de ter que ir trabalhar, não vai reclamar de o supermercado estar lotado, né, não vai reclamar de fila de cinema. Então, porque ficar, né, nessa dependência de calor humano é uma coisa bastante tensa, né? Como tudo, a gente aproveita o lado bom, né? Que é poder ficar em casa com a família, poder colocar os projetos que estavam engavetados, né? Como retomá-los, né? E com mais força, com outra visão. E nessas questões de nos adaptarmos, né? E fazer aquilo que a gente pode fazer com o melhor que nós temos agora, que é não deixar a peteca cair, não entrar nessa vibração negativa. E se a gente quiser fazer uma realidade diferente, né? Fazer um mundo melhor, um mundo interno para cada um de nós, é questão da gente se adaptar com aquilo que a gente tem e não baixar a cabeça e saber que isso vai passar. E nessa batida aí de novidades, né, eu chamo à baila o nosso grande convidado de hoje, meu amigo Wagner Mota, que se dispôs, né, a poder estar aqui falando um pouco sobre a história dele, sobre os projetos que ele tem em pauta e falar um pouco para que a gente possa conhecer ele. Então, a gente vai abordar hoje, nesse bate-papo que a gente vai ter com ele, bastante descontraído, falando que vocês podem perguntar, né, a hora que tiverem dúvida, a hora que quiser comentar alguma coisa, acrescentar, fiquem bastante à vontade para isso. O Wagner é bastante solícito e gosta muito de falar, especialmente em relação ao projeto dele, né? A gente vê que ele fala com entusiasmo daquilo que ele traz. Então, Wagner, seja bem-vindo e se apresente aí para as pessoas que aqui estão. Grato pela sua presença desde já, meu amigo, por ter aceitado esse convite também. Bom, muito obrigado, Marcos. E nessa linha que você estava comentando, eu acho algo bem interessante, porque essa situação traz algumas dificuldades para todos nós, mas, de outro lado, traz uma série de benefícios. Por exemplo, nós fizemos algumas tentativas de aproximação para que você pudesse estar presente em algumas palestras. Isso não foi possível por questão de agenda, de localidade e tudo mais. E hoje nós estamos aqui. Então, o uso da tecnologia, esse conhecimento de diversas ferramentas, ele está sendo muito mais difundido, divulgado, e esse é um ganho. Esses dias eu fiz uma reunião com os meus pais. Os meus pais, que vivem lá perto de Campinas, ali em Santa Bárbara, foi a primeira vez que eles usaram essa ferramenta. Então, a gente observa alguns ganhos em relação a isso que a gente está vivenciando, sim. E, pessoal, bem rapidamente, eu vou falar muito rápido de mim, porque eu acho que o objetivo não é falar sobre mim, mas da situação que nós estamos vivendo. Mas só rapidamente, em 2003, então faz 17 anos, eu tive uma situação bastante impactante de saúde. Eu tive uma estafa mental bastante importante, bastante impactante. Naquela época eu trabalhava demais, estudava demais, e as coisas estavam dando muito certo. Isso foi uma armadilha.
porque eu comecei a querer fazer mais coisas, e acabei tendo uma estafa bem rigorosa. Fiquei 70 dias afastado do meu trabalho, tomando medicação de tarja preta. Então, foi um processo bastante rigoroso, de muito sofrimento, uma depressão profunda a partir daquele fato. Mas dentro do veneno está um antídoto. Então, a partir daquele momento, eu acabei conhecendo a filosofia oriental, justamente em razão deste problema da depressão, da ansiedade. Eu fui apresentado, na época, por o Tai Chi Chuan. Então, pratiquei Tai Chi durante 7 anos. Depois, conheci a Sociedade Taoísta do Brasil, me tornei um taoísta e fiz uma série de formações. E depois, mais para frente, como eu já conhecia o Qigong, lá da Sociedade Taoísta, eu descobri que teria uma formação de instrutores em Qigong. E foi aí que eu tive a grande sorte de conhecer o Marcos Martini, que foi o nosso professor, e fizemos essa formação para sermos instrutores de Qigong. Eu sou muito fã dessa prática, eu não sei se todos conhecem. Ela me fez tão bem, essa prática me fez tão bem, que quando surgiu essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Participei da turma com o Marcos e de algum tempo para cá eu venho dando aulas de Qigong, aulas presenciais de Qigong, e a partir dessa situação da Covid, a gente continua dando as aulas de forma online, lá para a turma regular, e a gente abre no Instagram também para as pessoas poderem conhecer o Qigong. Então, bem rapidamente, para vocês entenderem como eu conheci o Marcos e como eu conheci a filosofia oriental, né, que para mim fez toda a diferença. Até então eu pensava só em resultados. Eu queria ser promovido no meu trabalho, eu queria fazer de tudo. Mas eu estava deixando de lado aquilo que eu acho que é o mais importante para todos nós, que é a nossa saúde. E quando o Marcos entrou em contato comigo, a gente conversou rapidamente. Eu falei: Marcos, vamos deixar uma pergunta para a turma. O que é mais valioso para você? O que é mais valioso para você? Então, numa circunstância como essa que nós estamos vivendo, isso fica muito nítido, muito claro, que a nossa saúde é o que mais importa de verdade. Porque se a gente for pensar, trabalho é importante, dinheiro é importante, amigos, viagem, tudo é importante. Mas sem a saúde, a gente acaba perdendo todo o resto. Então, eu costumo falar que nós estamos aí travando 2 batalhas. A primeira batalha é muito clara, é a batalha contra o coronavírus, só que nós temos uma segunda batalha, que o Marcos, na introdução, também já tocou um pouquinho nela, que é uma batalha mental. Uma batalha mental com relação ao medo excessivo. Então, o medo é algo absolutamente natural, é até positivo para o ser humano, mas o medo excessivo, a ansiedade excessiva, traz uma série de problemas. Então, eu queria, Marcos, conversar um pouquinho mais sobre esse ponto, sobre esse aspecto da gestão da ansiedade nessa fase que nós estamos vivendo. Wagner, fica à vontade, a condução é toda sua, vamos lá. E excelente tema, depois a gente vamos fazer um gancho aí em como é que a gente pode mobilizar toda essa, que eu sei que você vai falar, né, vai chegar a um ponto aí, mas como é que a gente pode fazer esse gerenciamento também, focado para a questão dos terapeutas, né?
como é que nós terapeutas podemos gerenciar também o nosso, né, o nosso eu interno, o nosso estado, né, emocional, e como é que a gente pode, em determinado momento, né, não sair dessa nossa escolha, né, a escolha que a gente fez para melhorar um pouco essa sociedade, né, que é cuidar do outro. Mas fique à vontade, esteja Maravilha. com a palavra. Muito bom, excelente. Acho que a gente não pode perder isso de vista nunca. E assim, eu acredito que nada é por acaso. Hoje eu tive um dia de trabalho bastante extenuante, bastante, como se fosse assim uma prova. Olha, hoje à noite você vai falar sobre a questão da gestão da ansiedade. Então você terá um dia bastante intenso, em que você vai ser provado a todo momento. Então isso aconteceu bastante comigo hoje. E foi bastante legal que a gente conseguiu marcar para as 9 horas e eu consegui trabalhar até o limite que eu consegui e meditei um pouquinho antes. Foi bem rápido, mas eu falei, eu vou precisar fazer uma meditação, uma prática meditativa para eu sair desta frequência que eu me encontro neste momento. Eu trabalho na área jurídica de uma empresa, então são problemas complexos, muita pressão. Então, vamos deixar esse problema lá, vamos deixar lá, amanhã a gente retoma, e agora a gente vai conversar sobre outros assuntos. E como fazer a gestão da ansiedade. Se eu estou sendo bombardeado no meu trabalho, no home office, por notícias que são notícias negativas. Então, a gente precisa ter algumas práticas para nos socorrermos nestes momentos. Eu costumo falar bastante que a meditação, ela tem, infelizmente, no Brasil, 2 mitos bastante fortes, quando a gente comenta nas palestras. O primeiro mito é assim, poxa, a meditação é algo complexo. As pessoas costumam comentar muito isso. Meditação é algo complexo, eu não consigo ficar sem pensar. Então, a gente ouve bastante isso, né? Quando, na verdade, existem diversas formas de meditação e algumas extremamente simplificadas. Extremamente simplificadas. Eu costumo ensinar uma meditação de 1 minuto, de apenas 1 minuto, justamente para quebrar esse estigma da dificuldade e para facilitar o hábito. Porque se a pessoa aprende a meditar, uma meditação muito complexa, onde ela terá que fazer isso durante 60 minutos todos os dias, possivelmente na rotina agitada dela, ela vai acabar desistindo isso no meio do caminho e não vai conseguir incorporar esta prática como um hábito. Então, no livro que a gente escreveu recentemente, tem lá a meditação de 1 minuto, para que a pessoa possa fazer todos os dias. Depois que incorporar este hábito, ela vai aumentando naturalmente até que possa se sentir confortável. Então, a meditação ela não precisa ser complexa, ela pode ser muito simples e nós não precisamos parar de pensar, que também é uma questão que as pessoas colocam muito, né? É importante, quando você estiver meditando e surgir o pensamento, porque ele vai surgir, não tem como ele não surgir, voltar a sua atenção para o ar que você respira, se for essa a meditação que você está fazendo. Então, o foco da meditação, dessa que eu explico lá, é apenas a nossa respiração, o ar que eu respiro. Então, surgiu o pensamento, eu volto a minha atenção para o ar que eu respiro, para o ar que eu respiro, para o ar que eu respiro. E não vou ficar julgando, não vou ficar me recriminando porque surgiu o pensamento, porque isso é absolutamente natural. Então, esse é o primeiro ponto que a gente costuma falar nas palestras, nos treinamentos, no treinamento online,
do livro. E o segundo mito, também, que acaba afastando algumas pessoas, é de que a meditação, ela necessariamente precisa estar vinculada a algum tipo de religião. Às vezes as pessoas pensam isso também. Não, mas meditação, veja bem, a minha religião é a religião A, então eu não me interesso por meditação. Então a pessoa acaba colocando uma outra barreira. Então é um outro mito que acaba limitando e fazendo com que a pessoa acabe não aprendendo as práticas e se beneficiando. Então a gente deixa muito claro que a meditação não precisa estar relacionada à religião. Ela pode estar dependendo de onde você for aprender, mas não necessariamente. A maior parte delas não tem vinculação religiosa nenhuma. É uma prática que visa principalmente trazer uma tranquilidade para quem faz. Há pouco tempo atrás, aqui no Ocidente, nós tivemos principalmente os ingleses trouxeram aqui para o Ocidente o que eles chamam de mindfulness. Então é um nome um pouquinho mais bonito para falar da meditação, Então, a prática de mindfulness pode ser uma meditação tradicional sentada e pode ser uma meditação em movimento, que aí é um ponto importante que eu queria chegar também. A meditação em movimento, que nada mais é do que a nossa prática lá que o professor Marcos Martini nos ensina, que é o Qigong. O Qigong é uma meditação em movimento. É uma arte milenar que traz uma série de benefícios físicos, psicológicos e que é uma meditação em movimento. Então, também, para aquelas pessoas que têm essa primeira limitação em relação à meditação tradicional, podem experimentar a meditação em movimento. É uma alternativa. Marcos, você quer comentar alguma coisinha sobre o Qigong? Acho que seria bacana. Então, que é justamente isso que você falou. Às vezes a gente vê a via contrária também, né? Porque quando as pessoas... Primeiro, assim, quando, né, as pessoas têm uma certa noção em relação à cultura oriental, né? Aí geralmente cai nessa questão religiosa também, né? Desde seja praticando acupuntura, né, para a questão de tratamento, ou quando a gente chega no Qigong, né, que são raras pessoas que conhecem o que é o Qigong, né? Geralmente quem ouviu falar sobre cultura chinesa vai ouvir falar mais do Tai Chi Chuan, né? Então, mas aí quando a gente fala assim, não, eu sou instrutor, eu sou praticante ou pratico Qigong, o que é isso? Aí você explica, né? Não, o Qigong é isso, é uma meditação em movimento, né? É uma forma de você poder conduzir sua energia, né? De você se manter bem, se manter saudável, né? Então, o Qigong tem dois aspectos básicos, que é a saúde e longevidade. Mas aí, isso para as raras pessoas que, né, que têm uma noção sobre cultura chinesa. Mesmo, às vezes, incrível, cara. Às vezes, até pessoas que já têm o conhecimento da medicina tradicional chinesa, muitas escolas negligenciam o Qigong. E aí cai naquilo que eu geralmente falo nos cursos, né, que eu devo ter falado para vocês também. Se eu pudesse, com o conhecimento que eu tenho hoje, voltar ao início para começar de novo dentro dos pilares da medicina chinesa, com certeza seria o Qigong. Porque é a forma que a gente tem de se manter saudável, de se manter em harmonia, de poder ter a nossa energia para poder dispensar ela em prol do paciente e saber como resgatar isso também. Porque muitas pessoas ficam esgotadas, se doam demais e depois vai recorrer ao que para poder se nutrir energeticamente. Mas aí, voltando à questão inicial, né? Então, a gente realmente, muitas vezes, a gente esbarra nessas questões religiosas, né? Mas por falta de conhecimento das pessoas, né? Então, uma coisa que eu falo nos cursos sempre, independente de auriculoterapia, de Qigong, seja lá o que for, quando você for apresentar a sua técnica, aquilo que você faz, faça isso da melhor forma possível, como se você estivesse vendendo realmente aquilo e como se a sua vida dependesse daquilo.
porque quanto mais informação a pessoa que está lhe perguntando, a qual você está tendo oportunidade de falar, quanto mais informação você puder levar para ela, você puder dar para ela, você passa a ser uma referência, né? Você passa a ser aquela ideia, né? Aquela referência em relação àquele determinado assunto, seja ele qual for a sua área de atuação. Porque até mesmo em um determinado momento, que talvez não de início, né? Mas lá na frente, um dia, ela vai pensar em fazer Qigong, vai pensar em praticar, vai pensar em fazer uma consulta de acupuntura, de auriculoterapia, e ela for fazer uma pesquisa de mercado, por mais simples que seja, né? Ela vai ouvir de outra pessoa. Ah, você faz auriculoterapia? Faço. E em que consiste? Ah, colocação de semente na orelha. Mas com toda a informação que você previamente já deu para ela, ela vai, independente do preço, independente do que for, o conhecimento, a aula que você deu para ela em relação à sua técnica, o seu nicho, seja ele qual for, você vai ser a referência para ela. Então, independente de ser Qigong, né, qualquer uma das áreas que a gente tem. Então, isso eu gosto de falar sempre nos cursos também, porque as pessoas vêm com aquela pergunta, como é que eu vou atender, como é que eu vou começar? Independente de como você começar, aborde tudo aquilo que você sabe sobre sua área de atuação, que com o tempo o universo se encarrega, né, de fazer as coisas acontecerem para você também. Muito bacana, e acho que você tocou num ponto bem importante, que é a questão do aprendizado contínuo, o aprendizado para a vida toda, que é uma competência, não do futuro, mas uma competência atual. Então, todos nós precisamos, mais do que nunca, investirmos em conhecimento. O Qigong é uma arte milenar, nós estudamos ela bastante, existem os fundamentos e tudo mais, mas tudo muda, tudo muda. A gente brinca, né? A única coisa que não muda é a própria mudança. Então, vocês percebem que o pessoal lá da Inglaterra deu um jeito de transformar essa arte milenar, a questão do Qigong, a questão da meditação tradicional, de uma maneira diferenciada, para que os grandes executivos das empresas pratiquem essas práticas no seu dia a dia, no trabalho, em poucos minutos, e deram o nome de mindfulness. E de certa forma, para algumas dessas pessoas, faz mais sentido receber aquele tipo de conhecimento encaixotado daquela maneira. Então, o profissional saiu da reunião, qual a prática que ele pode fazer em pouco tempo para mudar de foco? Então, toda uma reunião de trabalho, onde o tema, o assunto é um assunto complexo, pesado, e de repente eu vou sair daquilo ali e vou brincar com meu filho. Vou aproveitar para brincar com meu filho. Eu tenho que deixar de lado toda aquela carga emocional gerada através do trabalho, através da dificuldade, para eu poder estar pleno com o meu filho. E essas práticas, o Qigong principalmente, ele nos traz muito disso, dessa atenção plena, essa presença em cada um dos momentos. Então, a gente percebe bastante, no início da prática, as pessoas até num diálogo, elas não prestam atenção naquilo que a outra pessoa está falando naquele momento. Elas não prestam atenção, elas estão preocupadas com a resposta que elas vão dar para outra pessoa. Então, elas não estão totalmente entregues àquele momento presente, dando a atenção que a outra pessoa merece. E a partir da prática do Qigong, da prática da meditação, a gente começa a ficar um pouco mais presente em cada um dos momentos. A gente até brinca que nós estamos com o nosso corpo e a nossa alma presentes de forma plena naquela circunstância. Porque é muito comum a pessoa estar
ali sentada, mas a alma dela, o espírito dela, o pensamento dela estar em um outro lugar totalmente diferente. Então você está falando, e a pessoa ela não está presente. Então até para o nosso dia a dia de trabalho, a questão do foco, da atenção, da produtividade acaba aumentando bastante a partir destas práticas vindas lá do Oriente. Então, vou falar um pouquinho rapidamente do método lá do livro, Código da Realização. No quinto passo do método, a gente fala um pouquinho dessa questão da atenção. Então, onde eu coloco a minha atenção, geralmente é aquilo que acaba desenvolvendo. E a gente fala da antroposofia, que nos mostra dois caminhos. O primeiro caminho, que é o mais usado aqui no Ocidente, que é o pensar, sentir e querer. Pensar, sentir e querer. Então, através deste caminho, que é o caminho da instrução, eu mobilizo muita energia no pensar, muita energia no sentir, e quando eu for para o querer e agir, eu tenho muito pouca energia para mobilizar e para tomar as ações, as atitudes que vão me levar a atingir os meus objetivos. Então, o que a gente costuma falar nas palestras é para as pessoas começarem a usar o outro caminho, um pouco do outro caminho, que é o caminho da descoberta. O caminho da descoberta, que é justamente o contrário. Eu começar a agir mais, agir, depois eu vou ter sentimentos, sensações a respeito daquelas ações, daquelas atitudes, depois eu vou refletir para verificar o que eu posso melhorar, o que eu posso adaptar. Porque senão eu passo uma vida toda pensando, sentindo e agindo muito pouco, e eu produzo muito pouco, né? Então, quantas oportunidades que nós deixamos passar utilizando este caminho apenas da instrução. Quantas? Até fazendo uma brincadeira, até um alimento em uma cultura diferente, você vai viajar para outro país e você vê um alimento diferente e você começa a racionalizar. Fala, poxa, esse alimento aqui ele não tem uma cara que não é muito legal, então não vou experimentar. Aí passa 20 anos, você volta lá, fala, pô, agora eu vou experimentar. E você experimenta. Poxa vida, esse é o melhor alimento do mundo. E você demorou 20 anos para poder experimentar aquela fruta, enfim, aquele alimento, porque você ficou racionalizando demais. Então, a gente precisa começar a usar um pouquinho mais do outro caminho, que é o caminho da descoberta. Como o Marcos comentou, do caminho do terapeuta, da questão de você se vender, o terapeuta ele precisa usar esse caminho, que é o caminho do empreendedor. Então, o empreendedor, ele vai agir, atitude. Se ele ficar só pensando, aguardar surgir a grande ideia, o tempo vai passando, e ele não vai tendo os resultados que ele quer, ele não consegue atingir os seus pacientes, os seus clientes, beneficiar os seus pacientes, os seus clientes, e vai ter mais dificuldade de se realizar. Então, eu achei importante fazer esse link, aproveitando a fala do Marcos, da questão da mobilização da energia. Mobilização da energia. Se você ficar pensando muito e sentindo demais, não vai sobrar energia para eu mobilizar e agir. E o resultado só vem a partir das ações, das atitudes. O que você pensa sobre isso, Marcos? Tem tudo a ver. Engraçado, assim, quando você estava falando justamente em relação ao pensar, sentir e agir,
Aí eu lembrei uma coisa que eu já vou devolver a bola para você de novo, para você contar uma historinha aí. Quando você planejou, né, escreveu e determinou quando seria a sua primeira aula de Qigong como instrutor. Você lembra? Nossa, Hoje. essa foi demais. Essa foi demais. Eu lembrei, eu Essa foi incrível. tava lembrando, falei, eu vou fazer ele contar hoje, não vai ter jeito. Assim, Nossa, porque é essa. uma coisa que me marcou, né? Assim, eu sempre lembro dessa história, eu comento sempre que eu posso, e aí vem justamente nessa batida, porque assim, a gente precisa, né, ter o desejo, ter a vontade, mas quando a oportunidade aparecer, você tem que ter energia para materializar ela, né? Então, assim, como você falou, o pensar é interessante, o desejar também, mas a ação, uma hora ela vai aparecer. E quando ela aparecer, você tem que ter energia para poder cumprir aquilo que você estava desejando, né? Então, só fazer um parênteses antes de deixar você falar, não que eu esteja impedindo você de falar, né? Porque, assim, dentro da medicina chinesa, a gente tem a questão das emoções, né, relacionadas aos 5 elementos. Então, tem muitas nuances, né, em relação a todo esse conhecimento que a filosofia oriental traz. E dentro da formação do pensamento, tem uma sequência lógica também que se segue e se apresenta dentro dos 5 elementos. Então, por exemplo, quando um projeto nasce, né, quando você consegue concretizar um projeto, ele teve um início bem anterior, né, à execução dele. Então, para a visão da filosofia oriental, existe primeiro aquilo que nós chamamos de propósito, que é o I, né, WI. Então, esse propósito, ele vem do coração. Então, ele não chega a ser um pensamento, ele não chega a ser uma ideia, ele é uma ressonância. Então, ele é uma vibração, como se fosse uma frequência de onda. E essa frequência de onda, essa vibração, essa ressonância harmônica, ela é apresentada para o coração. Então, o coração acolhe e ele decide se aquilo vai ser bom, se aquilo vai ser sutil, se aquilo vai ser interessante para a sua vida. E quando ele acolhe isso, aí vem o segundo passo, que é a vontade, que é o Zi, né, que vem do Rim. Então, aí vem a vontade de querer fazer alguma coisa. A partir dessa vontade, dessa relação do coração com o Rim, vai surgir o pensamento. Aí aquela vibração associada à vontade do coração de realizar, vai compor o pensamento. Porque é nesse momento que o coração entra em conexão com o cérebro. Então, o coração ele é a casa das ideias, é a casa das emoções, e todas as emoções, todas as ideias, pensamentos são primeiramente apresentadas a ele. Mas só vira um pensamento quando ele passa a ter uma conexão com o cérebro. Aí que o cérebro vai entrar na jogada, né? Então, todo mundo fala que o cérebro é o soberano, né? É o principal órgão do corpo, mas dentro da visão oriental, ele é a expressão das ideias, né? Então, o coração que é o supremo, né, dentro desse contexto todo. Então, após surgir o pensamento, aí que é do baço, né? Então, vai passar a bola para o fígado, porque esse pensamento, quando se manter à vontade e a vibração benéfica do coração, aí ele vai virar uma reflexão, que aí entra o fígado para fazer a reflexão, o planejamento, e aí sim o savoir-faire, que é a concretização daquela ideia. Ou seja, quando você passa por esses estágios todos, você chega no conhecimento daquilo que você inicialmente surgiu em ressonância, né? Como se fosse um insight, né? Então, a partir desse momento surge a criação de um determinado projeto e aí você pode executar esse projeto que antes era uma vibração simples, né? Então, isso eu estava lendo esses dias e eu achei fantástico essa questão. Mas aí, já pulando um pouquinho, aí em relação a esse projeto, aí eu queria que você falou que não estava aqui para falar muito, mas assim, para falar de você, mas isso não me deixa de pensar no código da realização, né? Que assim não é só um livro, né? É uma metodologia, é um método, é um projeto, né?
Então, eu queria que você apresentasse ele e depois a gente volta para a historinha do Qigong. Essa história... Deixa mais para o final, né? Incrível. Essa história é incrível. É bacana você lembrar disso, Marcos, porque realmente ela é incrível mesmo. Bom, falando um pouquinho do código da realização, então vocês se recordam lá do problema de saúde que eu tive. A partir dali eu conheci a medicina tradicional chinesa, eu me tornei taoísta, conheci a filosofia taoísta, fiz uma série de formações lá na sociedade. Depois eu conheci o Marcos, fiz uma formação excelente, muito bacana com o Marcos. Me tornei instrutor de Qigong também. E como é que surgiu a história do Código da Realização? Por volta de 2017, eu fiz uma formação com o Roberto Chiniachik. Roberto Chiniachik, ele é um palestrante, ele é escritor de diversos livros, e ele fez uma turma para formar palestrantes. Então, lá, ele te ensina um método para dar palestras, treinamentos, escrever livros e tudo mais. E eu adorei aquela formação, eu fiquei realmente encantado com o treinamento, com o curso. Eu fui um dos 5 escolhidos a ir lá no Instituto Gente, conhecer o Roberto, conhecer a equipe de alguns outros treinamentos. Enfim, eu gostei muito daquele universo e eu sempre gostei muito de aprender. Sempre tive isso comigo desde de criança. Ali naquele treinamento me veio a ideia de estruturar, em primeiro lugar, uma palestra que eu dei o nome ali de Código da Realização, considerando toda a minha história, principalmente de 2003 para frente, considerando aquele vale, aquele problema sério de saúde, e como que eu comecei a lidar com aquela situação, considerando a medicina ocidental, que me ajudou, sim, mas também com as questões das artes taoístas, da medicina oriental, e eu comecei a juntar tudo isso. Fiz outras formações, fiz a formação da antroposofia, que tem a ver com essa historinha que a gente vai contar depois. Fiz formação de mentoria, de coaching, uma série de formações. E ali eu montei essa palestra chamada O Código da Realização, que possui 5 passos para que a gente possa realizar aquilo que nós queremos, considerando o nosso propósito de vida, o nosso autoconhecimento. Então, o primeiro passo é eu fazer um mergulho e me conhecer na essência. O que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Então, a gente costuma fazer 3 perguntas. O que eu vim fazer aqui? Então, eu preciso descobrir isso, mas descobrir isso na essência de verdade, para que você, a partir daí, você trace alguns planos. Como que eu faço para chegar aonde eu quero chegar? Com quem eu vou traçar este caminho? E quantas pessoas eu vou beneficiar durante esse caminho? Porque se eu traço uma rota que vai beneficiar apenas a mim mesmo, isso é muito frágil. Isso é muito frágil. Principalmente se o seu objetivo é um objetivo, um sonho grande. Então, nas primeiras dificuldades, provavelmente você vai desistir. Agora, se no seu sonho você envolve mais pessoas, você beneficia mais pessoas, isso te dá uma força, um vigor muito, muito maior. É só a gente pensar um pouquinho naquela escala, naquela pirâmide das necessidades humanas. Então, se eu colocar o meu sonho de vida, o meu plano de vida, o meu propósito, lá na base da pirâmide, que são as necessidades mais simples, comer, beber, dormir, isso é muito, muito frágil. Isso não te dá motivação. Agora, se eu colocar o meu sonho lá no topo da pirâmide, que é a autorrealização do ser humano, isso ganha uma força enorme. Os terapeutas,
Os terapeutas, eles têm isso muito forte, eles têm essa necessidade de ajudar pessoas. Isso é algo muito, muito forte. Não adianta o terapeuta verdadeiro querer calar isso, ele não vai conseguir calar isso. Ele vai ser uma pessoa muito frustrada, porque isso é algo muito verdadeiro. Então, ele tem essa necessidade, ele vai se autorrealizar à medida que ele vai ajudando as pessoas. Então, se ele descobriu isso, e ele coloca o sonho dele, o plano de vida dele, lá no topo da hierarquia das necessidades humanas, e ele vai favorecendo mais pessoas ao longo desse caminho, isso fica muito forte, muito forte. Então, o primeiro passo lá do Código da Realização é a questão da meditação, da meditação. Por que é a meditação? Imagina um celular, um smartphone. O smartphone, quando você compra ele é super rápido, muito rápido. Aí você vai instalando uma série de aplicativos no smartphone. O que acontece com o smartphone? Ele começa a travar. Ele começa a travar. A nossa mente, ela funciona da mesma forma. Então, foi isso que aconteceu comigo lá em 2003. Lá em 2003, era muita informação, era muita agitação, e eu não tinha um mecanismo, uma prática de fazer essa limpeza no meu smartphone, na minha mente. Eu não tinha essa prática. Chegou uma hora que eu fiquei confuso e fiquei doente, né? Então, a meditação, ela é absolutamente fundamental, principalmente nessa era do conhecimento. Então, a todo momento, você recebe lá no celular alguma informação do YouTube, é e-mail, é WhatsApp, é Telegram, é live daqui, é live dali, é muita informação, é muita informação. Então, é importante a gente fazer essa limpeza mental. Então, o passo número 1 do Código da Realização é justamente isso. Todo dia de manhã, assim que eu acordo, então, eu estou dormindo deitado. A própria naturalidade, a sabedoria dos povos orientais é bastante grande, porque ela se apoia na naturalidade, na natureza, nos movimentos da natureza. Então, eu estou dormindo deitado. O que eu faço? Eu vou meditar, no meu caso, sentado. Estou deitado, levantei, medito sentado, 20 minutos no meu caso, a gente pode começar devagarzinho. Depois, o que eu vou fazer? Estava deitado, dormindo, sentado, meditando. Depois eu vou ficar em pé e vou fazer o Qigong. Então, vocês percebem que é algo natural. Primeiro estava deitado, depois sentado, depois em pé. Então, assim, a natureza não dá saltos, não dá saltos. Então, a gente respeita a natureza, nós respeitamos o nosso corpo. Então, fazendo isso, fazendo a meditação, eu vou estar preparando a minha mente para o dia. E se eu consigo fazer o Qigong, aí fica muito mais forte. Então, esse é o passo número 1. Eu fiz essa higiene mental, eu me preparei para o meu dia. Passo número 2, no meu caso, eu uso um quadro branco. Uso um quadro branco. E lá eu coloco a minha meta. Uma meta, no máximo 2 metas. Tá? Por exemplo, escrever um livro. Essa é a minha meta. Então, coloco a meta, coloco a data e coloco o porquê que eu quero escrever um livro. Todos os dias, meditei, limpei a minha mente, olhei para o quadro branco. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O que vai acontecer? Isso vai gerar o hiperfoco. O hiperfoco. Então, toda vez que eu encontrar alguém na rua, alguma revista, algum programa que tenha relação com a minha meta, naquele momento eu vou focar, eu não vou deixar aquilo passar desapercebido. Quando eu não faço isso, é muito comum eu perder uma série de oportunidades. É muito comum, muito comum. A questão do foco é bastante interessante. Quando você vai comprar um carro, por exemplo. Eu vou comprar um carro, um Gol, na cor prata.
Então, você decidiu que vai comprar o carro Gol na cor prata. Você começa a ver esse carro, esse Gol na cor prata, a todo momento. Por quê? Porque é o seu foco. É a sua energia que está sendo direcionada para aquele veículo, né? Então, por isso que é importante, todos os dias eu preparo a minha mente, depois eu olho apenas para a minha meta, uma meta só, 2 no máximo, todo dia. E aí eu não vou perder a oportunidade. Quando tiver alguém conversando sobre aquele assunto, isso vai me interessar. Isso vai me interessar e eu não vou perder a oportunidade. O passo 3 tem a ver com o auto-boicote, que infelizmente acontece bastante, a autossabotagem. Então, esse é um processo inconsciente, através das nossas crenças limitantes que estão no nosso inconsciente, a gente acaba se autossabotando. Então, sabendo disso, né, passando por todas as etapas, quando surgir a oportunidade, eu vou dizer sim para a oportunidade, eu não vou me sabotar. Porque eu vou trazer para a consciência, eu trago para a consciência que eu tenho aquele padrão de dizer não para algumas oportunidades, por um motivo, por outro, por uma crença negativa, inconsciente, e aí eu vou começar a dizer mais sim do que não. Como eu comentei lá atrás, na questão do agir. Agir, 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 agir. Então, esse é o passo número 3. O passo número 4, a gente usa um pouquinho a filosofia chinesa, que chama Wu Wei. Wu Wei. Então, uma imagem boa para isso é imaginar um barco no meio de um rio. Eu estou dentro desse barco, no meio do rio. E eu já sei que eu quero chegar lá na outra margem. Eu já sei disso, porque eu já passei pelas outras etapas. Então, eu me conheço, eu sei onde eu quero chegar, passei pelas outras etapas, hiperfoco, não vou me boicotar, tá tudo certinho. E aí o que acontece? Vem um vento, eu levanto as velas desse barco e deixo o vento me levar lá para outra margem. Então, nesse momento, eu não preciso gastar a minha energia. Eu não preciso gastar a minha energia. E aí o Marcos conhece muito bem essa questão da nossa energia. Eu não preciso gastar a minha energia vital naquela situação. Por quê? Porque o vento está me levando para onde eu quero ir. Eu sei onde eu quero ir, eu fiz a minha parte, que é ajustar a vela, e eu vou deixar o vento me levar. Eu não vou ficar gastando energia de forma desnecessária, que são os excessos. São os excessos que nós cometemos no dia a dia. E quando a gente precisa mobilizar a energia, de verdade a gente não consegue, a gente não tem mais. Por quê? Nós cometemos excessos. Então, nesse exemplo dado, o próprio vento está me levando, a naturalidade está me levando para onde eu quero chegar. Então, assim, poxa, escrever um livro é difícil? Não sei se é difícil. Eu vou ter que cumprir uma série de etapas. Mas dependendo da etapa que eu estou, eu posso encontrar uma série de facilidades, né? Por exemplo, no caso deste livro, do Código da Realização, quem escreveu o prefácio desse livro foi a Leila Navarro. Como que você conseguiu que a Leila Navarro escrevesse o prefácio do seu livro, Wagner? Como você conseguiu fazer isso? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada e eu não conhecia pessoalmente, não era amigo da Leila Navarro. A minha sorte é que ela era amiga pessoal do presidente da editora, o Maurício Sita. Então, conversando lá na editora, ele falou, não, peraí, eu vou pedir para a Leila Navarro ler o seu livro, se ela gostar, ela vai escrever o prefácio. Então, eu não fiz absolutamente nada, nada para isso. E o peso que tem o prefácio da Leila Navarro no meu livro é um peso muito grande, muito grande. Então, é um exemplo. E aí, digamos que faltasse ali 30 metros, acabou o vento. Acabou o vento.
eu não gastei a minha energia. E nesse momento, sim, eu vou usar o que os chineses chamam de ação intencional. Então, o Wei é isso, é ação não intencional. Ação não intencional. Eu estou indo para onde eu quero, de acordo com a naturalidade, mas através da ação não intencional. E eu vou chegar lá na outra margem. Eu vou chegar, atingir o meu objetivo, mobilizando a energia quando isso for necessário. Então, isso é muito importante, considerando aquilo que o Marcos falou, a questão da saúde e da longevidade. Se eu gastar toda a minha energia a todo momento, gente, não tem corpo que aguente. Não tem corpo que aguente. Então, a gente usa um pouquinho dessa questão da filosofia taoísta, do Wu Wei, no quarto passo do livro. É claro que lá a gente aprofunda bastante. Estou passando só rapidamente para vocês terem uma ideia dos passos. E o quinto e último passo, eu já adiantei para vocês, que é a questão da antroposofia, do pensar, sentir e querer, que é o caminho da instrução, que a gente usa todo o tempo. Eu deixar esse caminho um pouquinho de lado e usar um pouco mais o outro caminho, que é o caminho de agir, depois ter as sensações, os sentimentos, depois refletir sobre o resultado obtido. Tá? Então, esses são os 5 passos do Código da Realização, que começou com palestras, com diversas palestras. Depois ele se tornou um curso online. Esse curso hoje tem alunos aqui na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África. E agora, em fevereiro, no dia 20 de fevereiro, ele se transformou no livro O Código da Realização. E aí, só para finalizar, aquela história do nosso objetivo, a gente precisa colocar gente junto, né? Se você quiser escrever um livro só para você, esquece, porque isso não vai dar certo, isso não é bacana, isso é frágil, isso é muito frágil. Então, o Código da Realização ele tem dado muito certo e me deixa bastante feliz, porque o que eu combinei desde o início de todos os livros que eu vendo, o valor líquido da venda, eu faço uma doação para um projeto de crianças com deficiências cognitivas, problemas, autismo, déficit de atenção. Então, de certa forma, crianças com problemas de natureza cognitiva. Então, se em 2003 eu tive aquele processo depressivo crônico, ansiedade crônica, é uma questão de ordem mental. Então, eu sofri isso. Eu sofri com um problema mental. A depressão é um problema mental, né? E graças a Deus eu superei essa condição. E agora, cada livro que é vendido, ele é revertido para colaborar neste projeto que ajuda essas crianças. Então, isso te dá muita força, muita força. Se você vai dar uma palestra, se você vai em um evento e, de alguma maneira, não sai da forma como você esperou, você não vai se frustrar, porque vai haver uma segunda palestra, um segundo evento, e essas coisas vão caminhando, e isso te dá bastante força. É isso, Marcos. Emocionante, Wagner. Emocionante, porque isso a gente chama de virtude, né, cara? Que é quando você está alinhado com as possibilidades que o céu te dá e você traz isso para o seu coração e manifesta na terra. Isso é virtude, isso que você faz é virtude, né? A gente vê que você está alinhado com o propósito que surgiu lá dessa vibração inicial. Então, essa possibilidade de você poder materializar o seu projeto em prol dos outros é emocionante, cara. Eu te agradeço como ser humano por você poder proporcionar isso para tantas pessoas. Porque hoje em dia a carga de informação que todo mundo recebe, não só informação, mas cobrança também, né, cara?
crianças desde cedo são bombardeadas com tanto de informação e cobranças, né? Então, a infância vai sendo cada vez mais podada, né? São afastadas da mãe de uma forma precoce, porque a mãe tem que trabalhar, porque a criança tem que ficar na creche, com cuidado de outras pessoas. Então, tudo isso vai influenciando para que essa somatização vai gerar problemas cognitivos, vai gerar os transtornos, né? Déficit de um tanto de coisa que existe hoje em dia, e que é justamente o desvio do foco, né? Então, é fantástico você poder estar nutrindo, né, pessoas que estão auxiliando, né, num projeto que vai buscar resgatar isso, né, delinear de uma forma diferente a vida dessas crianças que tanto precisam também. Então, fantástico, fantástico. É bem legal que é justamente na escola que eu dou aula de Ticum. Melhor ainda. Justamente nessa escola, o projeto é lá da escola. Então, tudo bem casado, né? É tudo bem alinhado. Que você pode estar acompanhando o tempo todo, né? Como é que está sendo, né? Exatamente. Bom, Marcos, eu vou contar rapidamente a história que você me fez lembrar, que foi uma história realmente incrível. Eu tinha me formado com o Marcos, com uma turma bem legal, turma bem bacana. E aí eu comecei a colocar em prática o meu método em algumas coisas. Mas essa história, ela é incrível. Porque o que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou dar a minha primeira aula de Ticum no primeiro dia da primavera, no dia 21 de setembro. Por quê? Considerando os ensinamentos taoístas de que a primavera é o melhor momento do ano para você abrir o empreendimento, né? As coisas costumam dar mais certo quando você inicia na primavera. Então, fiz esse planejamento com bastante antecedência e coloquei no meu quadro branco. Então, todo dia, meditava e olhava no meu quadro branco. 21 de setembro, primeira aula de Ticum. 21 de setembro, primeira aula de Ticum. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Aí eu me inscrevi em uma formação que é aquela formação da antroposofia, que era uma formação de um ano. Eram 5 módulos com alguns intervalos. E o que aconteceu? Não sei se foi no terceiro ou quarto módulo, eu estava lá na formação. E essa formação era lá na cidade de Vinhedo, no mosteiro de São Bento. Então, a gente ficava lá dentro, internado lá dentro. Quinta, sexta, sábado e domingo. Você não saía para nada. Você não podia sair. Era algo bem imersivo. E aí eu falei, poxa vida, e agora? Eu estou aqui dentro. Eu não vou dar a minha primeira aula de Ticum. Né? Eu fiz de tudo, né? Eu imaginei que, de alguma maneira, eu teria essa oportunidade. Eu estou aqui no treinamento. Isso não vai acontecer, né? E aí foi bem bacana, porque um staff lá dos professores, ele meditava. Então, a gente acordava 1 hora mais cedo, 5 horas da manhã, todo dia, e ele dava a meditação para nós, que era a meditação Vipassana. Então, das 5 às 6 da manhã, todos os dias, né? Para algumas pessoas que se interessavam. Então, eu gostava, me interessava, participava. Então, ele nunca falhou em todos os módulos. Ele nunca falhou, né? O Lucas nunca falhou. Aí, dia 20, estávamos lá. Aí, aconteceu a virada para o dia 21 de setembro. E eu estava lá. Falei, poxa vida, é uma pena, né? Não deu certo o plano. Acordamos mais cedo, 5 horas da manhã, eu e mais a turma, a gente chegou e ficou esperando lá o Lucas aparecer para dar a meditação Vipassana. Aí passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, o Lucas não aparecia, ele chegava sempre antes de todo mundo. A gente já começou a achar estranho. Frio, né? Frio, escuro. 10 minutos, o Lucas não apareceu. Aí as pessoas que estavam sentadas do meu lado olharam para mim. Eu tinha comentado com eles da história do Ticum. Eu comentei que eu tinha feito a formação, que eu gostava, que eu queria, né, dar aula em algum lugar, em algum momento. Não falei da história do dia 21. Aí um deles olhou para mim e falou, você não quer mostrar para nós aquilo lá, não? Eu
Falei, como é que é? Ah, você não quer mostrar? Falei, quero, vamos lá, levanta todo mundo. Peguei e dei a aula completa de Ticum no dia 21 de setembro. Aula completa. E o pior de tudo foi o seguinte. Na hora do café da manhã, apareceu o Lucas. Aí eu fui conversar com ele. Falei, Lucas, o que aconteceu? Você não apareceu lá? Ele falou, rapaz, eu não sei. Eu não imagino o que aconteceu. Eu coloquei o meu celular para despertar, né? E o celular não tocou. E eu não apareci. Olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Incrível, incrível, incrível. Providência, né, cara? Aconteceu exatamente da forma que eu tinha escrito lá no quadro branco, de uma maneira absurda, né? Mas é isso mesmo, cara. É o foco, né? O hiperfoco, né? Que você falou, superfoco, né? Hiperfoco. Hiperfoco, né? É você materializar seu desejo, né? Acho que não teria melhor lugar, né? Para você começar isso, né? Assim, Nossa. num lugar tão energeticamente, né, positivo para isso, né, e que já tinha pessoas já alinhadas também com esse propósito. Então, acho que é uma turma que você nunca mais vai esquecer, né? Assim como eu não Não, esqueço da história que você contou sempre, porque pô, chamou muita atenção, cara, muito, muito. E foi parabéns incrível. pela. Obrigado por lembrar, me fazer lembrar dessa história, viu? Eu não esqueço. Tem um rapaz que trabalha comigo na empresa que eu trabalho e ele fazia parte dessa turma. Então, ele vivenciou tudo isso, é bem bacana, porque ele me conhece desde os 15 anos de idade e é bem bacana, porque ele estava na minha turma e ele participou agora do lançamento do livro, ele sempre está envolvido com essas coisas, sabe? Sim. É muito interessante isso, essa sincronicidade, né, onde as pessoas acabam aparecendo, sempre estão ali do seu lado em momentos inusitados. Ah, e tem outra que eu lembrei agora, Marcos. Essa foi com você, hein? É mesmo? Essa foi com você. Indo para o curso lá do nosso amigo Gilberto? do Gilberto, para o curso do Gilberto. O que aconteceu? Eu estava indo para lá para o curso do Gilberto, peguei o metrô, aí eu desci na estação Santa Cruz do metrô. Não sei por que eu desci lá, deu vontade de descer. Estava um pouco, tinha tempo para descer, desci, dei uma andada. Aí quando eu voltei para pegar o metrô, quem que eu encontro? Entrei no vagão, o Marcos sentado lá no vagão. É verdade, cara, verdade. Lembra dessa? E eu saindo de Sorocaba, pegando ônibus aqui 5 horas da manhã, apressado para chegar lá no horário, realmente encontro o Wagner. De boné, né? Boné, óculos. Verdade, pode crer. Eu não sei por que eu saí, dei uma voltinha ali no shopping Santa Cruz, aí quando eu entrei, encontrei você. É muito engraçado, muito gozado. Verdade. Bem lembrado. Isso aí. Sincronicidade tremenda. Inclusive, eu conversei com o Gilberto já para ele vir participar de um encontro desses aí com a gente, um bate-papo, né? Para falar Bacana. sobre um pouquinho que ele sabe sobre filosofia oriental, né? Nossa. Muito bacana. Sabe muito. Demais. Poxa, Wagner, excelente tua participação. Você permite que a gente abra agora para as pessoas interagirem aí, perguntar alguma coisa? Claro, O com pessoal certeza. geralmente é muito tímido, né, cara? Então, pessoal, quem quiser perguntar, elogiar, falar qualquer coisa para o Wagner, fique à vontade agora, que está todo ouvidos. 10, 9, 8. Ninguém mais? Todo mundo com problema no som, Wagner. Não, tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo. Ah, legal. Eu quero fazer uma... Seja bem-vinda. Obrigada, professor. A minha pergunta é assim, quando
falou sobre a questão da meditação, que eu acho assim muito importante, mas eu tenho um problema de manhã, né? Eu acordo e eu não consigo fazer assim muito tempo, talvez muito pouco, porque eu durmo de novo na meditação, às vezes é relaxamento, às vezes eu faço mesmo, porque eu aprendi há muitos anos com o Dr. Francisquini. Ele me ensinou a fazer algumas, assim, relaxamento para cura, né? E a meditação me leva para outro mundo. Então, parece que eu dormi. Eu sinto que eu dormi, não vou. E aí, quando eu volto, eu não sei, eu não lembro de muita coisa. Então, eu tenho esse problema com meditação, tá? É uma coisa que mexe muito comigo. Mas essa questão de você de ter o foco, isso eu acredito que seja bom mesmo, mas às vezes eu acho que é extremo, e aí eu fico muito, muito pensando naquilo que eu quero realizar e acaba me atrapalhando. Então eu queria saber o que eu posso fazer, direcionar, o que será que está errado. Até pesquisei aqui já o livro dele, e com certeza eu já estou pensando em adquiri-lo para melhorar isso do meu lado, né, pessoal. E quando ele falou também, né, que a gente tem que pôr as pessoas no nosso objetivo, com certeza. Eu só consigo realizar alguma coisa quando eu coloco as pessoas junto comigo. Sozinha, eu não consigo fazer nada. É isso. Então, a pergunta minha mais é na questão da meditação mesmo. Como que eu melhoro isso? Porque Perfeito. eu viajo. Bacana, Beth. Então, vamos lá. Vou dar uma dica para vocês com relação à gestão da ansiedade, tá, gente? Nesses momentos, as pessoas estão um pouco ansiosas. Existe um exercício bastante simples que vocês podem lembrar facilmente, tá? Em situações de estresse, de ansiedade, é o seguinte: você vai inspirar contando até 4. Então, inspira contando até 4, retém o ar contando até 4, solta o ar contando até 4, retém o ar contando até 4, tá? Imagina uma caixinha. Então, eu vou subir contando até 4, eu vou puxar o ar contando até 4. Depois eu vou reter o ar contando até 4. Depois eu vou soltar o ar contando até 4. Depois eu vou reter o ar contando até 4. Tá? Então imagina uma caixinha e você vai fazer este ciclo durante 4 vezes. Tá? 4 vezes. Fazendo isso, o seu nível de estresse, de ansiedade vai cair demais, tá? Então essa é uma técnica que é usada pela elite da Marinha norte-americana, dos SEALs, S-E-A-L. Ela chama box briefing, tá? Então, eu inspiro, conto até 4, retenho o ar, conto até 4, solto o ar, conto até 4, retenho o ar, contando até 4. Repito isso 4 vezes, 4 vezes. Eu posso fazer tudo isso tranquilamente, sem ninguém perceber, tá? Então, independente do lugar que você estiver, você pode fazer tudo isso tranquilamente, tá? O seu nível de ansiedade vai diminuir bastante, tá bom? E tudo isso, Beth, você pode fazer com os olhos abertos, tá? Então, essa questão de dormir, que é bastante comum, você não vai ter problema com relação a este exercício que eu te passei, tá bom? Já é um excelente começo, né? Porque pode falar que não vai ter tempo ou que é difícil, né? É simples, né? E como você falou da meditação do 1 minuto também, né? Você não precisa de tempos, né, constantes para isso. Não precisa ficar abraçando a árvore lá por 2 ou 3 horas, né?
mas tirar um determinado momento para você fazer essa limpeza mental ou para começar a organizar a sua mente para que o dia vai começar, né? Então você já começa se purificando, né, logo de manhã. E acredito que a noite também seja fundamental, né? Você fazer uma prática dessa para, como você falou, saiu do trabalho, né? Só amanhã agora, então vamos resetar isso aqui, vamos focar naquilo que realmente importa nesse momento, né? Que é você estar em casa, ou você estar em determinado local, onde você vai poder dispensar o seu foco agora para aquilo, né? Então, e eu acho que as pessoas têm uma grande dificuldade em fazer essa dissociação, né? As coisas às vezes são tão complicadas que ela não consegue parar de pensar naquilo, né? Então é a ocupação exagerada da mente num foco em que não deveria ser naquele momento, né? Então acho que a pessoa conseguir dissociar isso é difícil, mas se você começar com métodos simples, né, que vão fazer você olhar para dentro, se conhecer e ver aquilo que te incomoda ou aquilo que te aflige e também as suas possibilidades, você tem você começa a ter ferramentas, né, para poder gerenciar isso tudo, né? E a meditação é o que há, né? É você poder se autoconhecer. Então é bem por aí. Exatamente, é isso aí. Então, Beth, outra coisa, a meditação você pode começar fazendo apenas colocando a sua atenção no ar que você respira, só isso, mais nada. Tá? Então, digamos que você tem esse problema de dormir, vou fazer antes de dormir, eu não vou conseguir. Então, faz 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, reserva ali um minutinho para você, fecha os olhos e coloca a sua atenção no ar que você respira, só isso. No ar que você respira. Um minutinho só. Quando surgir um pensamento diferente, traz a sua atenção para o ar que você respira. É um exercício. É como se fosse ir na academia. Na academia você vai lá fazendo um exercício, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí você, quando menos esperar, você adquiriu aquele hábito e você vai conseguir algo bastante interessante na meditação, que são pequenos intervalos. São pequenos intervalos. Isso a gente nota, eu mesmo notei isso, eu era bastante nervoso no trânsito. Então, eu era daqueles que ficava muito nervoso no trânsito. Então, depois de um tempo meditando, o que que acontece? Você tem ali uns 2 ou 3 segundos, que é aquele momento em que você consegue ter consciência para não agir por instinto. Não agir por instinto. Porque conscientemente você não vai querer brigar no trânsito, você não vai querer perseguir alguém, fechar. Conscientemente, não. Nós fazemos isso por instinto. E a meditação ela acaba te dando esses 2 ou 3 segundos que são suficientes para que você haja com consciência. Não reaja àquele estímulo que foi oferecido para você. Então, ao longo do tempo, a gente começa a perceber isso também. Um outro benefício da meditação. É interessante você falar isso, Wagner, essa questão do estresse no trânsito, porque para as pessoas que te conhecem assim, te vê a forma de você agir, de você falar, né? Nunca vão dizer que você era uma pessoa estressada, cara. Para ver o potencial que, né, o método bem intencionado tem, né? De transformar. Né? Sim, eu era bastante. Tinha esse problema aí, era sério, viu? Era sério. Fernando, e aí, Fernando, como é que tá? Fernando tá lá no Espírito Santo, lá na terra do rei Roberto Carlos. Justo. A Thaís está te agradecendo aqui também, ó, falou em texto aqui. Muito bom, Wagner. Também sou da área jurídica e realmente há muita pressão, muitos interesses, mas a meditação ajuda muito na reflexão do deixar ir, do desapego e da percepção do que realmente os contendores pretendem. Me identifiquei muito com sua história, gratidão imensa pelos ensinamentos, vou procurar seu livro. Um abraço, Bacana, Thaís. bacana, Thaís. Uma colega aí, uma colega que conhece aí
as dificuldades e as alegrias aí do mundo jurídico. Quando a gente consegue fazer algum tipo de acordo, uma negociação, a gente fica contente, mas realmente, geralmente, é uma área bem tensa, gera muita tensão, então realmente a meditação ela é bastante importante nessa circunstância. O pessoal está falando um pouquinho aí do livro. Se vocês começarem a pesquisar nos sites, né, esse livro ele está em todas as livrarias do Brasil, Cultura, Saraiva, todas. Mas quem tiver interesse em adquirir, vocês podem entrar em contato comigo, porque eu tenho uma série de livros aqui comigo, e estes livros eu dou 100% do faturamento lá para aquele projeto. 100% perfeito. do valor líquido. Sem atravessadores, né? Se vocês adquirirem das livrarias, isso não acontece. A maior parte acaba ficando com a editora, com a livraria, e esse recurso acaba não chegando no projeto. Tá? Então, quem tiver interesse depois, pode entrar em contato através do direct, do Instagram. O Fernando está mostrando lá. O Fernando está mostrando o dele ali. Ó. O Fernando está mostrando o dele lá. Ele já recebeu o dele lá no Espírito Santo. Bacana, Fernando, bacana. Então, depois vocês podem entrar lá no Instagram, wagnermota.oficial. wagnermota.oficial. Vocês podem pedir ali pelo direct, pelo aviãozinho. Acho que é a forma mais simples de pedir, wagnermota.oficial. Vocês pedem o livro, e aí eu até combinei com o Marcos de fazer uma surpresa para vocês que estão aqui. Quem adquirir o livro por aqui, só vocês, vai ganhar uma sessão que a gente chama de assessment, é justamente para olhar para si, que é o autoconhecimento, através de uma ferramenta chamada MBTI. Essa ferramenta é muito utilizada nas empresas e é muito bacana. Então, você adquire o livro e aí você vai ganhar uma sessão comigo do MBTI. Eu vou entregar para você um relatório completo e mais uma devolutiva. Tá? Toda a mentoria que eu faço, a primeira sessão que eu faço com os mentorados, eu utilizo essa ferramenta. Tá? Tanto lá na empresa, quanto nas mentorias que eu faço de forma paralela. É muito, muito interessante, muito bacana. Vocês podem até pesquisar aí depois. Essa ferramenta se chama MBTI. Então, para quem está aqui hoje, é a primeira vez que eu faço isso, viu, Marcos? É a primeira vez. Nas lives do Instagram, eu sempre dou algum brinde, tá? Então, nas lives do Instagram, deixa eu até mostrar aqui. Então, as pessoas adquirem o livro, Código da Realização. Às vezes, eu dou um outro livro. Às vezes, eu dou o curso online. Então, para hoje, eu pensei em dar essa sessão, que é uma sessão bastante interessante, que a pessoa vai levar para o resto da vida. É um relatório que ela vai receber de perfil comportamental, que vai ajudar a descobrir quais os seus pontos positivos, quais os seus potenciais, aquilo que está no seu ponto cego, que todos nós temos, pontos cegos, potenciais, para que você possa investir nestes potenciais e saber administrar as oportunidades de melhoria. Então, isso é bacana porque você consegue trabalhar sozinho. Você não fica preso a ninguém, tá? Então, sessões de mentoria, geralmente eu faço um programa de 10 sessões. Mas com essa ferramenta, você não precisa fazer outras sessões. Você vai ter um material para você fazer uma autoanálise e aí poder seguir o seu caminho. Tá? Então, eu pensei em fazer isso. É a primeira vez que eu estou fazendo, oferecendo essa ferramenta, que é a base para mentoria, tá bom? Então, só para a turma que está aqui, esse bônus aí, tá bom? Gratidão, Wagner. Te agradeço e já põe meu nome na número 1 aí na listagem. Opa, maravilha, muito bom.
Pô, fantástico. Agradecemos o brinde de coração. Tem mais recados aqui da Fernanda, da Fê. Gratidão, Marcos e Wagner, por compartilhar esse maravilhoso conhecimento. Da Alessandra, gratidão, Marcos e Wagner. Incrível este bate-papo. Quem mais aqui? Gratidão pelas informações sobre a meditação. Maravilhosa palestra. Maravilhosos conhecimentos compartilhados aqui hoje. Gratidão, aprendi ainda mais sobre novas perspectivas. A Bruna falando, e antes tinha sido a Patrícia. Perguntando onde você mora. Não, Wagner mora em São Paulo. São Paulo City. Não é em Sorocaba Beach, é em São Paulo City. Gratidão, gratidão, gratidão. Pô, fantástico. Wagner, alguém quer falar mais alguma coisa com Wagner? Sim, não? Talvez, vou pensar, quem sabe. Está dando para escutar ou não? Sim, senhora. Vamos lá. Tem alguma ferramenta, no caso da autossabotagem, quando você percebe que você está se autossabotando? Existe algum passo a passo? Excelente pergunta, Verusca. Muito boa sua pergunta. É importante o autoconhecimento e, principalmente, você começar a notar padrões repetitivos. Tenta pensar um pouquinho na sua história de vida, situações que se repetem. Começa a pensar sobre isso. Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Eu tinha um padrão muito esquisito. Muito esquisito. Lá na empresa, eu trabalho numa empresa bastante grande aqui em São Paulo, eles fizeram um programa que a gente se inscrevia, passava por um processo seletivo bastante rigoroso, e os aprovados ganhavam um MBA, que era durante a semana, segunda-feira durante a semana, 3 cursos de idioma, uma semana em Barcelona. Era um programa bem legal, bem bacana, né? Aí eu fui aprovado nesse processo e comecei a fazer o MBA na segunda-feira e tudo mais. Eu tinha acabado de ser promovido para ser o gestor lá da equipe jurídica. Então, o que eu fiz? O que eu racionalizei? Falei, bom, eu acabei de assumir aqui essa posição de liderança, é novidade para mim. Se eu trabalhar de segunda a sexta, todo dia, de forma bem intensa, vai ser difícil para eu lidar com essa situação. Imagina eu trabalhando de terça a sexta, porque na segunda eu vou estar lá no MBA. Então, eu criei essa desculpa e eu abri mão de tudo aquilo que eu tinha conquistado. E quando eu fui conversar lá no RH, a analista de RH falou, não, mas você não pode fazer isso. Você não pode abrir mão, isso é um absurdo. Tanta gente brigou por isso, você conseguiu passar nas provas e tudo mais. Isso vai ser importante para a sua carreira no futuro. Como é que você vai abrir mão? Eu falei, não, eu vou abrir mão sim. E fui e abri mão. Eu abri mão. Tá, Verusca? E isso não parou por aí. Quando a minha gerente, na época, que era a gerente do jurídico, foi promovida, aliás, antes disso, quando eu saí da área de recursos humanos e fui para a área jurídica, trabalhei durante algum tempo lá e ela me chamou e falou, olha, Wagner, eu vou te promover para advogado. Aí eu levei um susto, né? Então era algo que todo mundo queria. Eu falei, olha, eu posso pensar durante um dia, sabe? Eu posso pensar? Ela falou, tá bom. Então, com muito medo, e aí conversei com o meu sogro, que era advogado, o pessoal me ajudou, e eu falei sim, mas eu queria me boicotar naquela circunstância. Aí passou um tempo, ela foi promovida, virou gerente do departamento todo. Ela me chamou e falou, Wagner, eu quero colocar você no meu lugar, para ser o gestor jurídico. E de novo a mesma coisa. Eu falei, eu posso pensar? Preciso de um dia para pensar. Então, o que é isso? São padrões
padrões repetitivos. Mas tudo isso acontecia na minha vida em várias ocasiões. Isso era inconsciente. Isso era inconsciente. Então, à medida que eu fui fazendo algumas formações, eu fui detectando esses padrões. Isso se tornou consciente. Então, tornando-se consciente, eu consigo identificar que eu tenho este padrão, mas aí eu falo, não, nada disso. Eu sei que isso é um processo de autossabotagem. É um processo de autossabotagem. Isso eu sei, isso é consciente. Então, eu vou trabalhar contra isso. Então, a partir do momento que eu identifiquei isso, tudo ficou muito mais fácil, sabe? Esses sonhos que eu tinha de fazer grandes palestras, grandes treinamentos, escrever um livro, isso ficou muito mais fácil. Porque quando surgia esse sentimento, eu já sabia o que era. Eu sabia que era uma crença limitante e hoje eu até sei de onde que vem isso. Eu sei de onde que vem. Vem lá de um histórico familiar, da família do meu pai, de tudo que ele teve que vencer. Ele saiu de uma cidade pequena, veio para a cidade grande. Então, todo esse histórico familiar, eu presenciando tudo aquilo. Então, hoje eu sei conscientemente que eu tenho esse padrão e que ele é um processo de autossabotagem, mas que hoje já não me pega mais. Não me pega mais. Então, a dica para você, Verusca, é essa. Dá uma olhadinha na sua vida, olha para trás, situações que se repetem. Situações que se repetem. Padrões, 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 padrões. Aí você vai tornar isso consciente e não vai deixar isso mais atrapalhar a sua vida. Essa é uma dica bacana. Não sei se respondeu. Respondeu? Falou que sim. Legal. Obrigada. O microfone desligado. Tá valendo, tá valendo. Bom, então, com 1h30 de bate-papo aqui, o pessoal ficou com água na boca aqui, Wagner. Todo mundo quer adquirir seu livro. Bom, é só entrar no Instagram dele, né, falar que assistiu nossa palestra aqui, que estava no bate-papo, e encomenda por lá mesmo. Negociação direto com ele para a gente poder otimizar melhor esse recurso em prol do projeto, né? E o Wagner, como ele falou, ele tem toda essa abordagem, né, em preparação pessoal, né, de cada das pessoas que quiserem, né? Tem também o curso online, então pesquisem no Instagram dele ou converse diretamente com ele, que ele vai direcionar o caminho, né, para vocês evoluírem, né, muito mais nas suas profissões, nas suas áreas de atuação. Então, ele tem uma extensa bagagem aí ao longo desses anos, né, Wagner? Então, eu falo com propriedade e agradeço mais uma vez a participação dele, a participação de todos vocês aqui também. E aproveitando o início desses recursos aí, né, Wagner? Quando você tiver um tempinho aí novamente, futuramente, a gente pode marcar um outro bate-papo aí para a gente contar outras histórias aí, trazer novidades, né? E vamos ficar mais em contato agora, mesmo que seja à distância. Sem dúvida, fiquei muito contente de poder participar, principalmente com o meu mestre. É o meu mestre de Ticum, o meu grande mestre de Ticum, Marcos Martins. Seu amigo. Nas minhas palestras, eu costumo colocar algumas fotos de algumas pessoas que eu considero como mentores, pessoas que tiveram uma importância muito grande na minha vida. E tem uma foto lá com o Marcos entregando o certificado do Ticum para mim. Eu coloco na palestra e realmente é muito bacana essa oportunidade de poder participar com o Marcos aqui. Agradecer, Marcos, mais uma vez, e a todos vocês. Além de agradecer a todos vocês, parabenizar a todos vocês. Por quê? Vocês poderiam, nesse momento, tá olhando para notícias negativas que vão fazer com que vocês só fiquem mais
ansiosos. Então, a gente precisa se informar. Uma fonte de informação é suficiente. Uma vez por dia é suficiente. Vocês estão aqui, estão de parabéns, porque estão buscando algo positivo para a vida de vocês, para valorizar a saúde de vocês em primeiro lugar. Então, saúde em primeiro lugar, através das práticas que o professor Marcos ensina, através do método, talvez, do Código da Realização, que possa ajudar vocês, como empreendedores, enfim, na carreira profissional de vocês, nos sonhos de vocês. Então, é bem bacana vocês estarem aqui, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, gente. Com certeza, nós todos é que agradecemos também, Wagner. Ilustre presença. Falei para as pessoas com quem me perguntaram, falei, com certeza vocês não vão se arrepender um minuto de estar ali. Tanto é que nós começamos com um número de participantes aqui, todos estão aqui até o momento, né? Até o final. Excelente. Então, muito bom. Agradecemos a todos. O pessoal está perguntando, quem não tem Instagram, como é que faz para adquirir? Se você me permite, Wagner, pode mandar mensagem para mim e eu passo o seu contato, né, para a pessoa poder falar direto com você no WhatsApp. Né? Ótimo. Realmente, quem não tiver Instagram, pode passar mensagem e a gente faz essa ponte aí para vocês. Maravilha. Eu vou passar para o Marcos direitinho o WhatsApp. Pode ser o WhatsApp, que é bem simples também. Eu passo para você. Perfeito. Maravilha, gente. Muito bom. Pessoal, então, gratidão pela presença de todos, por estarem até agora nos acompanhando. Wagner, sem palavras, gratidão imensa por você estar aqui e sinta-se abraçado, um abraço bem caloroso. Muito bom ver vocês. Muito bom ver você se realizando e realizando, né, mudança na vida de tantas pessoas através do Código da Realização. Né? Fantástico. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Uma boa noite a todos, excelentes sonhos e uma ótima semana também. Quase final de semana chegando, né? E semana que vem, se Deus quiser, livres do isolamento, né? Opa! Isso aí. Valeu, Wagner. Tudo de bom. Tchau, gente. Um abraço a todos. Boa noite.